Fala galera, meu nome é Bruno Jardim, sou o CEO da Stratas. Estamos dando início hoje em mais uma série de episódios. Agora a gente vai trazer, na minha opinião, uma das séries mais importantes do mercado. A gente vai trazer sensibilidade de liderança no segmento de tecnologia. Então a gente hoje inaugura nosso primeiro episódio dessa série. Então, eu queria convidar todos vocês, fiquem atentos, tem muita coisa por vir, mas hoje nós temos um convidado extremamente especial. Tem pouquíssimo tempo em tecnologia, são 26 anos de tecnologia, mas o que traz com maior charme, talvez a cereja do bolo para que a gente possa abrir essa discussão aqui de hoje, essa troca incrível, é que ele conseguiu aliar a tecnologia à gestão. Então, eu estou aqui com o Fernando Parreiras, um dos nossos maiores mentores em tecnologia no segmento atual. Então, seja bem-vindo, Fernando. Brunão, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, moçada que está gravando aí também, fazendo um trabalho incrível. Vamos bater um papo, cara. Você já entregou minha idade. Eu não sou da geração que começou com 2 anos de idade, mas brincadeira à parte, realmente hoje eu estava vindo para cá e fazendo uma reflexão. Já dá para contar umas histórias, cara. Afinal, são 26 anos. Não comecei ontem, não, né? Não desmerecendo que começou ontem, mas de fato a gente precisa de uma jornada. Quando a gente fala de jornada, a gente precisa de cair nos buracos de vez em quando, errar umas direções. Então, acredito que já dá para a gente trocar muita ideia. E eu trouxe um presente para você, cara. Assim, a gente veio falar de tecnologia, mas eu trouxe um livro para você, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que é o livro de Ser. Espero que realmente te ajude aí na sua jornada. É um livro de autoconhecimento, ou seja, foi feito para mim. Então, o que foi feito para mim, eu coloquei no papel para procurar distribuir aí um pouquinho. Agregar ainda mais, né? Deixar aqui o livro. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por trazer um pouquinho do que está nesse livro, nessa conversa. Trazendo um pouquinho para o que a gente tem, cara. Hoje, dentro da nossa primeira série, a gente trouxemos referências em recursos humanos, falando dos desafios em tecnologia sobre o ponto de vista de pessoas. E em todos os episódios, a maior discussão era como desenvolver essa galera, como desenvolver essa massa bruta, essas pedras extremamente valiosas no processo de lapidação. A gente sabe que o mercado de tecnologia ele é muito abrupto, ele é muito hard, mas o que ainda ficou como interrogação, e aí por isso que a gente fez esse convite para poder trazer essa nova série, é como trazer a liderança para o processo de desenvolvimento. Imagino que na sua jornada você tem inúmeros cases. Cara, além de falar conosco o que você tem aí de maior viabilidade dentro do seu dia a dia, conta pra gente alguns cases, vai ser incrível te escutar. Fala pra gente, cara, o que você entende como liderança em tecnologia? Cara, antes de falar de liderança em tecnologia, acho que liderança de uma maneira geral, o que eu aprendi na jornada é que liderança é algo conquistado. Assim, liderança não é algo imposto, sabe? Existe uma grande diferença entre, fazendo analogia ao livro, você ser e ter. São duas coisas completamente diferentes. Então, quando você é contratado para uma empresa, você adquire um cargo, né? Vocês aqui são especialistas nisso, e quando vocês divulgam as vagas, eles divulgam assim, vaga de CTO, Chief Technology Officer, né? E essa pessoa que for contratada, um analista, né, um engenheiro de dados, software, por aí vai, ele recebe ali um cargo. Desde o primeiro momento que ele chega, ele tem um cargo que, vamos fazer uma referência a um crachá. Sim. Você vai pegar um crachá e colocar nele e falar, esse aqui é o Bruno. O Bruno é um analista de dados. Sim. O Fernando é um CTO. Mas quando você é colocado perante a equipe, você ainda não tem liderança. Então, alguém te deu um crachá, te deu atribuições, responsabilidades, né? Mas principalmente nos cargos de liderança, quando você vai para uma empresa, uma nova empresa, você tem que conquistar aquele espaço ali. Geralmente você é um estranho no ninho, você chega ali para... Poxa, quem que é essa pessoa que está chegando? Então você vai ser testado muitas vezes, você vai ser colocado em grandes desafios, as pessoas vão querer entender
primeiramente, tecnologia, e agora entrando para tecnologia é algo que o nome diz, é técnico, então as pessoas vão te questionar pelo lado técnico, mas o que vai te fazer ser diferente é você olhar para pessoas mesmo, para a gente. Porque o técnico, se você for bom, cara, você já vai fazer isso de uma maneira muito natural. Você se torna referência, né? Você se torna referência e isso vai passar rápido. Isso daí as pessoas vão reconhecer em você. Mas como você trata as pessoas, cara, é aí que você vai ser aceito ou não pelo grupo. Eu sempre digo, em todo time que eu vou, a primeira coisa tem que ser aceito, depois você tem que se manter. E quando eu estou contratando pessoas, uma das coisas que eu falo também, eu falo, olha, o fato de você ter continuidade ou não no time vai ser o tão quanto o time te aceitar, né? O time permanecer com você ou te expurgar. Isso é um olhar de pessoas. Acredito muito nisso. E existe o outro lado da moeda também, aquele que quer ser líder um dia, né? Aquela pessoa ali que ela quer liderar. E hoje em dia, quando a gente fala de carreira, você fala das carreiras em Y, principalmente em tecnologia, né? Você fala, poxa, eu posso ser uma pessoa que não gosto muito de gente, essa palavra é muito forte, mas assim, eu sou mais técnico, eu sou uma pessoa que gosto de estar ali no meu quarto escuro, programando, não sou uma pessoa de conversar muito, curto mesmo a entrega. Tudo bem, vai seguir uma carreira especialista e você vai ser bem remunerado, você vai crescer na carreira, você vai ter uma jornada legal. Mas existe o outro lado, que é você pegar o outro lado do Y, que é você se tornar um líder. Para você se tornar um líder, você vai ter que gostar de pessoas, não vai ter uma outra forma, né? E pessoas, cada um tem o seu jeito, ainda bem. Se todo mundo fosse igual, a gente não tinha a produtividade que a gente tem hoje. Seria uma loucura. Então, eu acredito que o fato de você querer ser um líder, aí você tem que pegar o ser antes. Você tem que ser um líder antes de ter o cargo. Porque quando você pleitear um cargo, a equipe te defende. Sim. A equipe já automaticamente já vai te colocar lá. Agora, o fato é, né, cara? Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. É verdade. Então, liderança é um pouco disso. Cada passo que você dá é como se estivéssemos falando aí de uma pirâmide mesmo, né? E é normal isso. Quanto mais você tem uma cadeia produtiva, quanto mais você vai subindo, menos pessoas estão ocupando os cargos. Então, é solitário no seu dia a dia. E ao mesmo tempo com muita responsabilidade com um monte de gente ali. Show, cara. Eu acho que assim, eu tenho visto muito hoje pessoas tomando decisões assim, né? Falando quando a gente fala de liderança, eu acho que não é só liderança em tecnologia, é liderança como um todo, né? Mas hoje eu tenho visto profissionais ele optando por uma linha da carreira que é exatamente a carreira de analista, por optar que ele vai lidar bem ali com ele mesmo, com o processo de entrega, como você mesmo disse. Mas em contrapartida, principalmente essa galera jovem que a gente tem visto hoje, você acredita que precisa haver um processo, se você escolher o outro lado da carreira, que é a carreira de liderança, que é o processo do entendimento do que você busca, que é o processo de um entendimento das pessoas, que é exatamente o que você trouxe, que é um mix cultural, que é o processo de agora vamos também gerir indicadores, processos, entender que tudo isso faz parte de uma tomada de decisão. Você acredita que essa jornada toda ela precisa ser respeitada para que esse profissional se torne um líder? Acredito. Eu acredito que tem que ter um preparo. O fato é uma escolha. Você quer se tornar um líder, sim ou não? Sim. Acho que isso é uma resposta que você tem que fazer para você mesmo. Assim. E muitas vezes, quem é líder não é uma pessoa, eu usei o termo aqui, gostar de gente, né? Não é esse o fato. Às vezes você pode ser uma pessoa mais acanhada no seu dia a dia, mas você gosta da relação. Sim. Você gosta de liderar. Quando éramos jovens, crianças, você identifica um líder é aquele que quer tirar o par ímpar na brincadeira, né? Sim. Hoje em dia a molecada tá mais aí com a tecnologia, mas na minha época, acredito na sua também, sim, a brincadeira na rua ali, você tinha que, vamos dividir o time, vamos, par ímpar. Era premissa para dar o start na brincadeira. Era premissa ali para dar start, ali você já identificava alguns fatores de liderança. E muitas vezes essas crianças, não era que 100% delas eram pessoas que depois de adultos se tornavam pessoas de grandes relacionamentos, pessoas comerciais. Então,
uma pessoa comercial é diferente de uma pessoa de liderança, Sim. uma pessoa de alto interrelacionamento pessoal e tudo. Então, acredito que primeiro é essa decisão. Eu quero me tornar um líder, eu quero liderar e que venham todas as responsabilidades juntas. Aí vem o preparo, que é o que você disse. Então, assim, poxa, para você poder ser líder, você vai ter que ter um bom relacionamento interpessoal? Sim, você vai ter que Sim. gostar de pessoas. Mas você não precisa de ser um comercial, Claro. de estar fazendo, desculpa, festa o tempo todo, tipo Sim. assim, e tudo, né? Mas existe um outro lado que vai te cobrar, que é ser líder depende de entrega, Claro. ser líder depende de produtividade, ser líder depende de controle, ser líder depende de tomar decisões extremamente difíceis. Ser líder significa que uma hora você vai ter que mexer na vida das pessoas. Eu acho que está o maior valor. Então, assim, você é um líder binário que só olha para número, ou você, na hora de tomar uma decisão, você olha para as pessoas? Sim. O número, na verdade, é um fator determinante que vai te dar uma série de informações analíticas. Mas você vai pela razão, a emoção, você vai equilibrar. Então, assim, na hora de desligar uma pessoa do time, você já deu para essa pessoa a oportunidade que ela precisava? Você já teve um papo sério com ela? Você já deu a oportunidade dela mudar, ou você simplesmente vai olhar o número que ela tá ruim e tchau? Ser frio o suficiente para tomar uma decisão. Exato. Né? Então, eu acredito que hoje é o equilíbrio. Já era, mas hoje, principalmente na nova geração, com um monte de coisa que a gente tem de influência sobre a carreira dessa pessoa, o lado psicológico conta muito, o lado emocional, o lado ali do coração conta muito. Show. Cara, e me fala uma coisa, a gente falou aí, né, sobre a questão de preparo, de decisão. A decisão de um líder ele já parte na primeira decisão se você quer ser líder. E a decisão ela é diária, né? A gente acha que é uma decisão ou outra, não, mas você toma uma decisão diária, porque você começa a ter produtividade em detrimento de algo, Sim. em detrimento de alguém. Sim. Você deixa de ter a produtividade individual, você começa a ter uma produtividade extremamente coletiva. Total. Pode ter uma intervenção sua, sim, mas talvez 70%, 80% do desenvolvimento da sua equipe, se não 100% na autogestão ou no processo de qualidade perfeita, ele parte dos seus liderados, né? Mas você acredita, cara, que hoje passa também dentro de tecnologia, e voltando um pouquinho para a tecnologia, tirando a ilustração de uma liderança de modo geral, você acredita que também tem uma pontinha de propósito aí dentro? Tem uma questão de, puxa, peraí, aquele projeto eu quero liderar porque eu acredito que aquele projeto, aquele business, aquele modelo de negócio, poxa, aquilo ali faz um sentido danado. Você acha que transpira hoje nas pessoas isso? Precisa transpirar. Liderança é um chamado, liderança é um propósito. É você abrir mão de você para poder ter um time coeso entregando como time. E não é nem entregando para você, é entregando para o time, para o propósito para do time. Eles mesmos, né? Para eles mesmos, porque tem muito líder que fala, não, meu time me entrega. Cara, é uma das coisas que eu abomino, assim, não gosto muito, né? Meu time está entregando para mim. Não está entregando para você, está entregando para o time, né? Então, quando você opta por isso, você fala, a partir de agora eu tenho um time. E um time, ele não é o time de melhores peças, é o time de melhor entrosamento. Então, muitas vezes não adianta, né, fazendo analogia, você ama futebol, pelo que eu vejo, não adianta você ter 10 camisas 10, cara. Claro. Eles vão conflitar, independentemente da posição, quando a gente faz uma analogia com o futebol, eles vão conflitar. Então, você tem que ter um time de coerência, um time que entrosado, que jogue junto, né? E aí, levando para isso, uma das coisas que me fez tomar a decisão de ser líder, se você me perguntar assim, Fernando, como você começou a ser líder? E eu faço uma reflexão lá atrás, é óbvio que quando eu tinha ali 20 anos, eu não projetei na minha mente, eu já tenho a resposta e vou ser líder. Mas eu era essa persona que eu te contei aqui um pouco, eu era aquela pessoa que, quando eu faço, né, eu volto no meu filme, eu era aquela pessoa que tirava para o ímpar. Mas eu não era aquela criança ou aquele adolescente que ficava na rua ali conversando horas. Sim. Depois que eu já tinha entregado a atividade, sabe? Tipo assim, já joguei o futebol, então qual que é o objetivo? É vencer? Ganhei 2, perdi 1, empatei e tá ótimo. Exato. Qual que é o objetivo? Hoje quer jogar 1h30. Tá bom, então é como se fosse uma entrega de uma empresa. Você tem uma atividade para poder entregar. Vamos começar? Vamos. Eu tomava a frente.
Cara, eu transformava e tomava a frente. Vamos pro Paro Ímpar, esse é meu, não sei o que lá. E no futebol ali também eu era mais ou menos o capitão. Sim. Tipo assim, cara, pô, já eu era o que reclamava e isso daí ao longo do tempo isso foi me mostrando. Então esse foi talvez algo meio que natural que veio. Logo depois eu comecei a entender, até esses dias para trás eu escrevi um texto a esse respeito. Nós viemos de mesma escola empresarial e que porventura é uma excelente escola, né, na prática. E aí, esses dias eu escrevi um artigo sobre trabalho, carreira e propósito. São três coisas completamente diferentes. Verdade. Não vou discutir aqui nem a questão familiar, né? Porque quando você escolhe uma profissão, muitas vezes ela já vem pelas suas raízes culturais. Sim. Isso depende muito do nível de vida ou do estilo familiar que você tem, né? Isso é um outro assunto. Mas quando você começa uma carreira, geralmente você tem um trabalho. Eu comecei com 15 anos e tive um trabalho, ou seja, eu precisava de gerar uma renda. Okay. Mesmo que a minha renda fosse pequena, eu tinha ali uma necessidade de gerar uma renda. O foco era renda. Era renda, trabalho. Se você perguntasse, comecei com 14 para 15 anos, trabalhando numa empresa de tecnologia, de um tio, enfim, como se fosse um estagiário, numa linguagem chamada Fox Pro, que nem existe mais. E ele tinha um software lá que ele fazia o controle de fábricas de sapato de uma cidade próxima aqui chamada Nova Serrana. Imagina isso. Então, hoje em dia nem tem isso mais, né? Os RPs específicos para as empresas. Mas esse começou grande, porque Nova Serrana sempre foi muita referência. Nova Serrana, quer comprar calçado bom, vai Nova Serrana, né? Bom e barato. Mas, e naquele momento era a oportunidade que eu tinha. Claro. Tinha um tio, trabalhava, a tecnologia estava aí. Era um negócio que ninguém entendia, nós não sabíamos o que ia virar. Não era tão lúcido como hoje, né? Exato, para ganhar R$100, cara. Beleza, você vai lá e eu mais brincava, mas hoje eu vejo que aquilo ali foi uma base muito importante para mim. Mas chega um determinado momento que você vai para sua faculdade ali e tudo. Eu também não acredito que grande parte das pessoas fazem faculdade pensando na carreira, elas fazem muito assim, qual é a modinha, o que os meus familiares foram. Não tem aquele instinto falando assim, poxa, aquilo ali é o que eu quero para o propósito de carreira. Exatamente. Ainda não existe um percentual tão expressivo, né? E eu tenho um sobrinho, cara, que tá com 16 anos agora, e a gente fica questionando ele, cara, e aí, o que você vai fazer para estudar e tal? Eu tenho certeza que uma hora ele vai digitar e vai chegar uma hora que ele vai digitar no Google lá assim, carreiras que mais dão dinheiro, né? Assim, que é o que todo mundo quer para prosperar, ter uma vida melhor, né? Mas isso também chega uma hora ali que você tem que definir sobre a sua carreira. Então, quando você tem o trabalho, né, fazendo uma analogia agora em engenharia civil, você fala assim, eu sou um mestre de obras, eu trabalho naquela obra, eu executo esse tipo de atividade, isso é um trabalho. Quando você fala que você tem uma carreira, você começa a falar assim, cara, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um programador, eu sou, enfim, uma série de coisas. E aí você começa a definir para onde que você está levando a sua carreira. E quando a gente chega ali, pelo menos comigo, não sei com vocês, né, aí quem está assistindo, mas quando você chega para a faculdade, você fala assim, só me basta a faculdade agora e eu estou livre disso aqui, né? Eu não vou estudar nunca mais na minha vida, engano nosso. Eu com 41 vou te falar que você estuda muito mais depois, né? Exatamente. E estudar não quer dizer que você vai ter que fazer uma faculdade, uma nova formação. Cara, é ler diariamente, é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está procurando fazer aqui? Incrível. Trocar ideia e deixar para as pessoas. Então, quando você começa a questionar a sua carreira, é porque está faltando algum tipo de propósito. Qual que é o seu chamado maior? Para onde você está levando isso? E o líder tem muito disso. Claro. Acredito que o líder, uma hora ele chega e fala, opa, peraí, das duas formas, ou eu cheguei aqui na minha carreira e estagnei, não consigo evoluir mais na minha carreira, e nessas carreiras de exatas, muitas vezes o que você faz é spin-offar ela para levar para a liderança. Mas aí você tem que ter um chamado, cara, aí você tem que ter um propósito que é ajudar as pessoas. Se você for um líder só duro, um líder daquele numérico, que eu não estou aqui falando se é certo ou errado, isso depende da empresa que você vai trabalhar e do seu propósito. Mas se o seu propósito for crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, você tem que ir para o lado de pessoas e montar bons times. E aí, para finalizar essa parte, Brunão, assim, quando que você vê que você se tornou realmente um líder, velho? Passo 1 é quando você foi aceito.
Acho que após você determinar o seu propósito ali, eu quero ser um líder, eu quero gerir pessoas, por mais dificuldade que tenha, primeiro lidere-se a si mesmo, né? Então, assim... Só um minutinho. Antes, gente, pelo amor de Deus, peguem papel e caneta e anotem, anotem. Mas, assim, né? Então, encontrar um propósito é uma coisa muito importante. Assim, quero liderar pessoas, enfim, essa coisa toda. Olhe para o seu ser. Sim. Você já consegue liderar a si mesmo? E liderar a si mesmo não é ter o domínio total, não. Hoje em dia a gente fala muita coisa aí, procrastinação, constância, eu não consigo fazer. É assim mesmo, gente. É todo dia uma luta diferente. Isso vai acontecer com você mesmo, claro, e com pessoas. Né? Imagina que se acontece com você, acontecer com mais 200 que você gerencia, 300, sim, 400. Então você vai aprendendo também a aceitar. Então, propósito, liderar a si mesmo, cara, é muito importante. E quando você é colocado dentro de uma equipe, aí começa o grande jogo. Você foi aceito? Fui aceito, cara. Você conseguiu montar um time coeso? O que é um time coeso? É um time que erra. Sim. Mas é um time que, na hora que ele erra, ele te avisa e ele mesmo já está consertando a rota. Sim. Ele só quer ter a certeza se ele está indo pela direção certa. Ele quer uma validação do seu líder ali como referência. Né? Do lado prático, seria quando na tecnologia você tem um bug muito grave, uma invasão de dados, o sistema caiu, são palavras que, né, nosso cabelo arrepia, a barba fica branca e tal. Isso acontece de maneira muito inesperada. Quando isso acontece e você vê o seu time movimentando sem a sua ação, cara, mas vindo em você para poder validar, você fala, opa, eu tenho um time coeso. Sim. O time tá ali e vai seguir em frente. E terceiro, quando esse time não precisa mais de você. Então, o dia que o time não precisa mais de você, cara, primeiro, você vai ter que trabalhar seu ego. Sim. Desse pilar, você vai ter que falar, poxa, o time não precisa de mim mais. Como assim? Tô perdendo o domínio e tal. Cara, é assim, o dia que seu time não depender de você mais, você tem um time bom nas mãos e esse time tem a capacidade de andar sozinho. Sim. E o que significa esse time andar sozinho? É quando você olha para o lado, eles já estão se autoliderando ou você já deixou outros líderes. Ah. E aí você pode curtir sua vida, sim, ou partir para o próximo desafio. Sim. Cara, eu acho que assim, acho que foram pontos cruciais, extremamente importantes. Eu acho que isso traz uma lucidez muito grande, porque hoje eu vejo que o mercado, principalmente nesse crescimento abrupto que a gente conversou, a galera enxerga só primeiro a pontinha do iceberg da liderança. Né? A galera quer o bônus da liderança. Eu vejo muito isso. Vivo muito isso dentro da nossa rotina no dia a dia, no trato com as pessoas, com a busca dos profissionais. Mas existe toda uma cascata que é realmente o game do negócio. Porque aqui quando você fala assim, poxa, exatamente, eu recebi o cargo, mas agora eu preciso desenvolver isso. Né? E até chegar nesse ápice que é você desenvolver líderes, e existe, eu ainda acho que existiu muito na nossa época, no passado, mas hoje eu ainda acho que existe mais, que é aquele negócio de, poxa, eu não posso te desenvolver. Não, cara, desenvolve ele melhor que você. Quanto mais você injetar conhecimento nesse, eu acho que o ápice do aprendizado é quando você dissemina. Sim. Acho que assim, você aprende quando você absorve, mas quando você dissemina conhecimento, aí eu acho que é o ápice do desenvolvimento. E você aprende de novo, né? Exato. É um círculo, cara. Então você aprende, dissemina, distribui e aprende. Então você mantém vivo o conhecimento ali. Show. Desafios da atual liderança em tecnologia. Assim, você falou de todos os pontos, a gente entendeu um pouquinho da vivência do Fernando até aqui. Óbvio, né? Não vão ser 30, 35 minutos que a gente vai conseguir agrupar tanto. E aí, pessoal, já tem um pouquinho aqui nesse livro. Leiam, vou tirar um tempo para ler, mas façam isso também. Depois eu deixo o link aqui para vocês possam adquirir. Mas conta pra gente, cara, hoje no seu game, dentro das suas, assim, daquilo que você desenvolve, dentro da sua jornada, dentro de experiências que você, óbvio, né, transpira diariamente, qual é o maior desafio hoje da liderança? Eu acredito que eu já falei aqui, vou bater na mesma tecla, mas montar times. Montar times para mim não é de agora, é de antes. Então essa para mim seria talvez a dica para um líder: saiba montar seus times. Agora o que muda disso são as épocas. Quando você fala
de 5 anos atrás, 10 anos atrás, era mais fácil. Depois que você passa as coisas, a gente acha que é mais fácil, né? Olhar para trás é mais fácil. Já cicatrizou? Já cicatrizou, exato. Já sei como é que cura, né? Esqueci a dor, né? Esqueci o problema que deu, às vezes, mas continuando nessa linha, se você olhasse para 10 anos atrás, você tinha outros desafios. Se olhasse para 20, era outros desafios, 30, outros desafios, por aí vai. Você tinha desafios, por exemplo, que a gente está vendo hoje, que é as pessoas trabalharem em casa, trabalharem de forma híbrida, ou trabalharem em company, ou na empresa, como a gente fala, né? Se a gente for pegar uma analogia como essa, talvez lá na década de 50, 60, o problema era o transporte. Sim. Você tinha um problema também de tecnologia, comunicação, hoje a gente tem muito mais, mas talvez o transporte era um grande dificultador e era tudo fabril, grande parte das coisas. Então era necessário você estar localmente lá nos lugares, né? Os conceitos de capitais, grandes moradias, prédios, você não tinha concentração de pessoas, então imagina a distância que era para essas pessoas percorrer. Então repare que de acordo com a época você tem dificuldades diferentes e elas vão sendo superadas. A nossa atual, eu acredito que nessa questão de montar times, a gente está passando pelo aprendizado de gerações que passam sempre. A gente estava falando disso um pouco aqui, que viemos de um mercado onde a gente trabalhava de 8 às 18 e tinha que estar lá de segunda a sexta, literalmente batendo o crachá. E batendo o crachá, né, cara? Bate o crachá, não sei o que lá e tal. A pandemia veio e ela não te deu muito tempo para poder mudar essa forma de trabalhar. Adaptar esse novo modelo. Nós não tivemos. Eu lembro que, né, no dia. Vou falar um negócio que meu pai sempre fala, eu lembro como se o dia fosse hoje, né? Vai ter essa varia. Mas no dia 13 de fevereiro, né, 2019, isso, né, a pandemia foi anunciada no mundo, assim, eu estava numa empresa e uma reunião de diretoria, o pessoal falou, olha, a gente a partir de amanhã precisa de montar um plano para levar todo mundo para casa. Fernando, o que você precisa da sua diretoria? Eu falei, cara, levar o computador para casa da galera, porque era uma plataforma que já estava em cloud computing, né? Já estava na nuvem. Eu não tinha grandes dificuldades, mas o resto da empresa, cara, teve que se adaptar para tudo. E aquilo dali foi um auê, né, cara? Imagina, a partir de amanhã eu vou começar a trabalhar em casa, não sei o que lá. Bom, vamos adiantar agora 3 anos. 2023 híbrido, as big techs aí estão vendo que não é tão benéfico assim as pessoas trabalharem em casa. A gente enfrenta 100% desafios lá, né? comportamentais, inclusive, que nós estamos julgando, nós que somos talvez da velha guarda, julgando como comportamental. Aquela pessoa ter 2 empregos, 3 empregos. Eu ainda sou muito questionável quanto a isso. Sim. Eu acredito que as pessoas têm que ter um senso de liberdade, mas liberdade e responsabilidade são coisas completamente diferentes. Então você dá liberdade para todo mundo e depois você vai identificar quem são os mais responsáveis, que podem trabalhar em 2 lugares, podem ter 2 projetos e que vão no final do dia te entregar aquilo que você propôs. E aí vem o aspecto da liderança dos seus liderados. Então, quanto você está fazendo aquelas pessoas terem serviço e controle para poderem entregar. Então, acho que está caindo por terra um pouco o fato de trabalhar de 8 às 18, fisicamente tem que estar todo mundo ali, eu preciso te vigiar, para uma galera que cresceu muito nos últimos anos, que foi um pessoal de tecnologia. Se você fosse fazer um gráfico assim, então você tem uma forte adaptação para todo mundo ainda na briga de trabalhar em casa, híbrido ou na companhia, uma jovialidade enorme vindo trabalhando nisso, e essa galera jovem com outro espírito, eles já nasceram muitas vezes no computador, diferente de mim, diferente de você. E como é que você explica para essa galera que para ele poder ser produtivo ele tem que trabalhar? Então, o que eu tenho lido muito e o que acontece no mundo de techs, né? O mundo de tech, cara, ele é um mundo de observação dos grandes. O que os grandes fazem, para onde eles apontam, alguém ou grande parte vai acompanhar aquilo. Então, quando você vê que... Isso é igual notícia, né? Notícia é assim o tempo inteiro, bolsa de valores e tal. Então, quando você chega e fala que as big techs hoje já estão optando pelo híbrido, tem um monte de gente olhando para aquilo dali para poder saber os problemas que vão dar.
No final, se 3 das 5, 6 grandes Big Techs fizerem, você pode ter certeza que o mundo inteiro vai acompanhar replica, né? e vai aprender on the fly. Então, eu acredito que é isso, acho que assim, montar time, por causa dos comportamentos que a gente está tendo hoje, e principalmente, né, cara, assim, a nível mundo, a economia também está muito ruim. Então, voltando ao gráfico, você tem um monte de jovens, você tem um monte de pessoas migrando para as carreiras de tecnologia. Eu recebo um monte de mensagem, assim, amigo meu que é veterinário e que está fazendo curso de Power BI e que quer migrar de carreira. Por quê? Porque ele estava numa roda com amigos. Sim. E aí um amigo dele, ele tem 40 e poucos anos, da minha idade, um amigo dele falou, conversa ali com a Ana, é a filha do amigo dele. Ana, quanto é que você está ganhando por hora? Aí a Ana, eu ganho R$250 por hora. Aí ele olha assim e fala, eu estou ganhando R$100 aqui na veterinária para uma consulta, ela está ganhando R$250 por hora, a conta não está fechada. Tá, o que você precisa fazer? Ana, o que você fez? Eu fiz um curso no Power BI, não sei o que lá. Cara, não é bem assim. Essa pessoa ela já veio com uma bagagem tecnológica. Claro. Ela não tem, por exemplo, desafios com o sistema operacional do Windows. Ela sabe todas as teclas, já está. Parece besteira, mas não é. Ela já nasceu nesse meio. Então, eu acho que tem esse lance de um mercado com muita gente e agora as torneiras estão um pouquinho mais enxutas aí de investimento. Está no momento agora de filtrar, né? Sim. As grandes, elas deram uma inchada. A gente vê algumas notícias, principalmente no LinkedIn, de alguns layoffs das empresas agora se adaptando a essa nova realidade real. Passou o boom, houve processo de adaptação, houveram muitos aventureiros ali, os que realmente têm o processo de gestão paulatina e já tiveram essa base, eles se sustentam, mas esses caras que em algum momento só se aventuraram, mas não tiveram esse lastro, esses caras não se sustentam mais no mercado, porque aí vem pelo processo de eficiência. Exato, cara. Mas assim, até daria outro podcast a gente falar a respeito da minha visão, eu até escrevi um artigo também, a visão do mercado de 2023, assim. Bruno, mas o fato é, a torneira fecha lá em cima. Sim. Aí você pega o Elon Musk comprando o Twitter e, não vou chamar de teste, obviamente está aí um dos homens mais experientes e inteligentes do mundo para negócio, independentemente do modelo de liderança que ele tem, mas é um cara, referência para muitos. É inquestionável. Inquestionável, fazer o que ele fez, cara. Teve muita dor pelo caminho, ele fez muita gente adoecer, mas tem muito mérito. O fato é, quando o mundo observa isso e pega o Elon Musk pegando o Twitter e falando assim, demite 60%, vamos ver o que vai dar. Isso é mais ou menos na tecnologia, quando você chega para liderar algo, você vê que tem um monte de área e dentro das decisões duras, uma delas às vezes é você falar assim, tira esse software, está pagando alto na assinatura desse software, tira ele. Porque muitas vezes você pergunta, e quando você pergunta para as pessoas, e aí, vocês usam aquele software que a gente está pagando não sei quantos mil, centenas de milhares aqui de dólares por mês? Não, ele é muito necessário na empresa, não sei o que lá e tal. Quando você começa a pegar os números, você fala, cara, esse negócio não está batendo, o analítico não está batendo com o que me disseram. E aí você tem que tomar uma decisão que é 0 ou 1, tá aí uma das decisões duras, que é você desligar aquele software ou mandar aquele grupo de pessoas embora. Quando você faz isso, você quer saber o seguinte... Tira da tomada sem querer. Não avisa, tira da tomada e fala assim, se doer é porque precisa. Deixa eu ver qual é o tamanho do eco. Exatamente, qual o tamanho do eco. Se o eco não chegou em 2, 3, 4 dias, obviamente eu não estou falando para ninguém fazer isso, porque tem casos e casos, você paga um seguro de carro, um seguro de casa para não usar, não é? Então é outro exemplo, mas assim, quando você vê que naquela situação, 3, 4 dias, o eco não chegou em você ainda, você fala, dá para continuar. E o que ele fez no Twitter foi isso. Ele falou, cara, vamos ver onde que vai doer, não sei o que vai estar. Então, está o mundo inteiro assistindo isso para poder saber qual o tamanho do problema que isso vai gerar. Sim. E ele fez isso consciente. Ele fez isso de alguma forma sabendo que ele usou uma empresa, que todo mundo olha e fala, a empresa é extremamente rentável, então não é bem assim, que é o Twitter. Mas, cara, ele está testando um negócio grande, que o mundo inteiro está de olho naquilo dali. Então, outros vão fazer a mesma coisa e vão começar a também desligar umas tomadas, tirar umas coisas, demitir umas coisas para poder saber aonde que vai doer.
E é o que a gente estava conversando, isso passa a ser um comportamento meio que padrão. Sim. E ir corrigindo essa rota ao longo do tempo. O que vai acontecer com essa galera que se formou e não se sustenta? Provavelmente vão começar a separar aí quem é bom e quem não é bom. Agora aí mora um problema, cara. O que é o conceito de bom? Sim. Eu tive casos essa semana para trás de pessoas extremamente boas naquilo que fazem, especialistas em desenvolvimento de software, engenheiros de software muito bons, mas com problemas comportamentais graves. Então, assim, você vai optar por uma pessoa que entrega, porque essa pessoa te entrega, mas que polui um time, entra numa reunião e causa um boliche danado, ou você vai apostar por uma integração maior de time e colaborar para o crescimento daqueles que ainda não atingiram o ápice técnico daquela pessoa. Sim. Decisão difícil. E voltado para a liderança. Voltado para a liderança. E aí, se você não tiver essa sensibilidade, acaba que você se perde. Se você for um cara de números, você vai olhar de um processo, vai fazer um processo totalmente binário, olhar só para um processo que é um número. Então, esse cara aqui não entrega um quantitativo e um qualitativo interessante. Eu vou ficar com ele mesmo que ele seja maçã podre dentro da minha caixa. Então, assim, eu acho que houve um desfecho muito importante nesse último evento, nesse último case que você trouxe, que assim, o Elon Musk está falando que é liderança. Ok, é igual você mesmo trouxe, houve alguns efeitos colaterais? Houve, mas líder é isso. Líder é compreender, né? É entender, é literalmente fazer o seu ser. A partir do momento que ele saiba quais são os efeitos colaterais da sua decisão, aí também eu acho que parte de um processo de liderança. Sim. Cara, eu ficaria até amanhã. Boa, também, eu nem vi o tempo passar. Ficaria até amanhã, mas eu acho que assim, o que eu gostaria de deixar aqui como último legado, eu gostaria muito que você, além de tudo que você já trouxe, deixar aí uma mensagem para a galera, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Eu acho que assim, é uma contribuição, reforço minha gratidão por ter aceitado esse convite, por essa troca. Antes da gente entrar aqui, a gente trocou várias coisas importantíssimas, a gente tem essa troca Sim. paulatina aí dentro da nossa vivência. Te agradecer por tudo que você fez dentro da minha carreira, pela quantidade de insights que você trouxe. Um pouco do Bruno faz parte do que o Fernando trouxe, então te agradecer também por isso. Cara, agora traz para a galera o que você, como um desfecho legal, só para que a gente possa finalizar isso em alto estilo. Cara, é um autoconhecimento, isso é para mim, né? Igual eu falo para todo mundo, assim. Tudo que eu digo, seja escrevendo no Ser Curta Jornada, seja no segundo livro agora que é Fazer, que tem um objetivo de ser uma trilogia, Ser, Fazer e Doar, e aí tem uma questão da minha espiritualidade. Cara, eu tenho uma frase comigo que eu lembro dela todo dia, que é assim: respeite sua ética. Um dia ela vai te dizer que tudo valeu a pena. Fantástico. Cara, isso é uma das coisas que quando você guarda, e isso tem um lado muito importante, porque a nossa ética é colocada em teste o tempo inteiro. Para aqueles que creem no reino, que é o meu caso, que é o seu caso, a gente entende isso. Sim. Como provações, Sim. né? Como tentativa de desvio, enfim, essa coisa toda. Mas para aqueles que não têm essa crença, a palavra é a ética. E muitas vezes você não sabe, às vezes você pensa que você tomou uma decisão errada naquele momento. Você falou, poxa, se eu fizesse isso eu estaria mais rico, se eu fizesse aquilo eu estaria mais bem sucedido. O que é riqueza? O que é bem sucedido? Então, cara, eu acho que no final do dia a ética sempre vai te dizer que valeu a pena. E ela não vai te dizer na hora, às vezes ela vai te dizer meses depois, anos depois, mas ela vai vir como lembrança. Então é isso, cara, assim, esse é o que eu falo pra mim todo dia, ao acordar, um dia, siga a sua ética, porque ela sempre vai te dizer que no final tudo valeu a pena. Show. Cara, corroborando isso, eu tenho uma frase também que eu ouvi isso na linha do tempo, na minha primeira experiência de liderança, que a gente estava numa conversa ali entre os líderes, e eu escutei um dos meus líderes falando uma coisa que, assim, era a minha primeira jornada de liderança, eu era muito jovem, tinha acabado de sair de uma operação com vários desafios, e ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Óbvio que isso já vinha, porque na minha opinião a ética vem de berço. E ele falou o seguinte: ética ou você tem ou você não tem. Não se desenvolve ética, se desenvolve pessoas.
Então, se a pessoa ela tem um processo de desenvolvimento, show de bola, mas ética, ela está contigo. Se você for contra a sua ética, não adianta desenvolver pessoas. Exato. Porque você perde um pouco da estrutura, né? Você falou a última palavra que você falou, estrutura. Né? Quando você pega a ética é um princípio. Exato. É um pilar que forma uma estrutura. Então, se você não tem uma estrutura sólida, cara, o que você vai construir para cima? Exato. O que você vai construir na sua vida para cima? E às vezes você criar uma estrutura sólida, ela depende de muito esforço. E levando para a engenharia, a fundação ninguém vê, né, velho? Exato. Então, muitas vezes você vê grandes prédios e quando você vai olhar, cara, tem uma fundação, uma estrutura enorme por debaixo daquilo dali para poder sustentar aquele belo prédio que você está vendo na frente. E muitas vezes você pode até ter belos prédios em cima de duas estacas, não ter uma estrutura sólida, inclusive foi rápida de fazer, né? Você fazer duas estacas e fazer uma estrutura boa, sem curta jornada. Então eu vejo que a vida precisa de velocidade, a vida precisa de rapidez, mas ela não pode ter atalhos, cara. Sim. No atalho traz prejuízo, assim. Velocidade e qualidade são coisas bem diferentes, e aí você precisa de ter uma base um pouco mais sólida. E essa base, cara, aí diferente da construção, né? Ela é fortalecida todo dia. Sim. Você não vai chegar uma hora e vai falar, agora eu posso construir o prédio. Não, cara. Você sempre vai... Você vai construir seu prédio, você vai ter sua beleza, mas para você construir outros andares, você vai ter que continuar fortalecendo sua base. Show. Cara, obrigado de novo pela participação, obrigado por compartilhar. Creio que tem ficado incrível esse podcast. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo presente. Cara, sinta-se extremamente convidado para poder estar conosco aqui em novos episódios. Sim. Obrigado por contribuir conosco, tá? Vai ser um prazer, cara. Parabéns mesmo aí pela iniciativa. Tenho seguido você. Acho que o mais importante, você está seguindo um sonho, eu vejo, né? Você está unindo o negócio às coisas que você ama fazer. Exato. Que é seu futebol, que é suas coisas. Isso a gente nunca pode esquecer, velho. Assim, porque isso foi raiz um dia. Sou eu com o meu jiu-jitsu, né? Exato. É onde a gente vê ali. Então, unir paixão, unir propósito, acho que é isso. Então, siga a jornada com a Stratas. Show de bola. Seja abençoada. Obrigado. Pessoal, obrigado. Não esqueçam de curtir e comentar. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.